Olá, Kelly. Ingrid. Oi, Cida, querida. Estamos aqui na nossa aventura. Nós, Érica, Ingrid, Dona Débora. Sejam todos bem-vindos. Érica Ignati, Júlia. Berê. Olá, gente, estou voltando aqui. Estamos voltando às nossas lives para que a gente possa criar um clima positivo para multiplicar os nossos pensamentos positivos, os nossos ideais. A gente precisa muito disso, né? Cássia, acho que é o Sérgio. Kátia. Sejam todas bem-vindas, Dona Cida, Marileide, Alminei, Cecília, Ceci. Vamos lá, gente, vamos começar então pra gente, e vamos fazer o seguinte, vamos fazer que nem esse povo já famosinho, que ele faz o seguinte, eles convidam outras pessoas que vocês acham que precisa da nossa conversa. Então, o que eu vou falar hoje, já pra gente ficar aquecendo aí a nossa conversa? Eu vou falar hoje de renovação, de recomeço. E quando a gente fala de recomeço, a gente fala dos obstáculos, das coisas que estão nos impedindo para que a gente seja o melhor de nós. Quais são os pensamentos negativos, quais são as crenças. Então vamos convidar as pessoas, Ariadne. Então vamos convidar as pessoas que a gente acha que nesse momento está precisando renovar, que está precisando sair da mesmice, principalmente da mesmice. A gente tem por hábito querer mudar tudo, porém a gente faz toma as mesmas atitudes. Então vamos convidar aí umas 4, 5 pessoas e vamos colocar aí a Clínica Elo Livre, a Márcia psicóloga, para que todo mundo conheça e que a gente faça uma corrente do bem, para que a gente multiplique de verdade esse momento de criar esperança, de criar ideias positivas para a gente fazer um mundo melhor. Então vamos convidar nossos amigos. Então vamos convidar os nossos amigos e vamos multiplicar isso. A gente começa hoje, Patrícia, seja bem-vinda, minhas queridas. Vamos lá. A gente tem algumas frases que a gente gosta de falar, de usar, que é assim, eu não consigo. Quando a gente diz a palavra eu não consigo, é pura verdade. A gente não vai conseguir mesmo. E quando a gente diz eu consigo, a gente vai conseguir. E aí a gente fica perguntando, mas qual é a força, né, que faz com que eu diga sim e eu vou conseguir e acontece, e a força que diz eu não consigo e também não dá nada certo. É a mesma força. Porque a mente, ela não compreende esse negócio do sim ou não. Tudo para ela é sim. Ela corresponde segundo aquilo que você acredita. Então, quando a gente está numa proposta de mudança, numa proposta de melhora, a gente tem que estar sempre no pensamento positivo, no sentimento positivo. Isso aí é coisa de PNL, de coach, pode ser tudo isso. Mas uma coisa é certa, aquilo que você pensa e aquilo que você sente se torna uma verdade. Isso não tem como a gente negar. Então a primeira pergunta é, o que vocês andam pensando? Como é que está sendo para vocês hoje os seus pensamentos, os seus sentimentos? Porque não tem como a vida dar errado se a gente está pensando positivo. Sim, eu ando pensando muito positivo. Aí tem a segunda regra, que é assim, eu ando pensando positivo e estou agindo de forma diferente. Então eu vou dar um exemplo
super simples. Às vezes algumas mulheres ou algumas pessoas falam assim, ai, eu só atraio pessoas que não me valorizam, por exemplo. Então quando a gente fala isso, tem vários vertentes aí nesse sentido, ninguém me valoriza. A primeira delas é eu me valorizo, e não é no sentido do clichê, sabe assim, eu me valorizo e aí tudo vai dar certo. Não, é no sentido do que eu sinto esse valor, essa vontade de ser importante, de ser bom, de ser generoso. Tá, isso é uma questão. Agora o que a gente está falando também, que a gente costuma dizer do valor, e muitas vezes a gente está falando de uma atitude que a gente não tem, que é, por exemplo, saber dizer não. E aí você associa valor a isso. Então quando a gente fala, por exemplo, ninguém me valoriza, às vezes é pelo fato de você não saber dizer sim ou não, né? Ou melhor, sim para você e não para o outro. Porque tudo tem um limite, e esse limite quem coloca é você. Então quando a gente está falando do dizer não, às vezes pode modificar tudo na sua vida. E aí é o passo que eu digo assim, que você quer resultados diferentes, tenha atitude diferente. E muitas vezes dizer não para alguém ou para algo faz toda a diferença nos resultados. Então a gente precisa observar se nós estamos querendo algo e estamos reagindo de forma da mesma maneira e querendo resultados diferentes. A gente fala também, deixa eu ver uma coisa que eu gosto de falar muito, que é sobre a persistência, né? A persistência é uma coisa que eu falo assim, persistência e brasileiros caminham juntos. Por quê? Porque nós temos uma capacidade, eu não sei se é da forma, né, que a gente foi descoberto, que a gente foi criando condições o tempo inteiro. Então uma dificuldade se torna um foco para que a gente supere isso, né? Então quando a gente está falando de renovação, de mudança, e nós estamos no meio de uma pandemia, continuamos ainda com certas dificuldades de sair de casa, de ver os amigos, de ver certas pessoas ficando doentes, nós perdemos pessoas queridas, então a dificuldade continua. Então o que eu faço? Eu espero a pandemia acabar, tudo voltar ao normal, não sei que normal, e aí a gente volta a fazer o que a gente faz. Não, a gente tem que criar e fazer algo diferente agora, nesse exato momento. Então, por exemplo, se a gente está falando aí, as meninas estão falando do tapete rosa, eu gostaria muito de estar fazendo meus encontros pessoalmente, é óbvio que eu gostaria de receber um abraço, um sorriso, a gente comer o nosso bolinho, mas não é possível nesse exato momento, mas a gente não vai deixar de nos encontrar, de fazer diferente. Então hoje estar nessa live, hoje às 18 horas, fazer esse reencontro com vocês com muito carinho e com muita gratidão por vocês estarem presentes, é uma forma da gente estar junto e fazer algo diferente. Que é isso que eu estou tentando dizer. Vamos fazer algo diferente. Eu sei que tem um monte de gente, um monte de live, um monte de coisas positivas aí sendo feitas. Mas nós temos um grupo que tem uma vibe muito semelhante e que tem uma proposta de mudança e de melhoria que eu reconheço em vocês. Por isso que eu falo, gente, vamos chamar mais gente para ouvir essa live, para se reconhecer, se reconectar. Porque tem uma coisa que eu acho lindo, que é assim, quando a gente pensa na nossa concepção, eu digo o seguinte, que Deus, né, o Criador, o grande arquiteto, né, do universo, ele já disse não antes da gente nascer. Então existia uma programação para esse serzinho que vos fala, assim como a quem ouve, existia uma programação maior. E essa programação fez um reencontro entre dois seres, né, um espermatozoide e um óvulo, e disso, né, gerou uma vida. E quando nós estávamos na barriguinha de mamãe, a gente estava totalmente inconsciente. Existia uma força invisível, um fio invisível, que estava criando a vida e fazendo com que a gente crescesse até exatamente o nosso nascimento. E quando eu digo isso, o que eu quero dizer? Que muitas coisas em nossa vida, a gente não faz nada
e as coisas acontecem. A gente não faz nada e as coisas acontecem. Encontrar alguém, às vezes um emprego, um amigo, um problema que é resolvido, simplesmente porque às vezes a gente fica no estado de entrega, de verdadeira entrega e confiança. Então, quando a gente fica nesse sentimento de entrega, de confiança, existe algo que acontece, que essa força, né, se move a nosso favor. E o tempo inteiro, essa força grandiosa, que nós podemos chamar de Deus, ela sempre está a favor de nós. Sempre, sempre. Mesmo que esteja acontecendo algo muito ruim, muito negativo, essa força ainda está a nosso favor. Quando nós compreendemos isso, quando nós estamos com um grande obstáculo, e nós paramos e nos rendemos e dizemos, eu não aguento isso. Eu me rendo a essa força, a essa coisa que me está me trazendo essa maior dificuldade. E aí, a primeira coisa que nos acontece é nos acalmar. E quando nós nos acalmamos, parece que aquele peso que a gente estava arrastando, carregando, ele alivia. E de uma forma, né, como eu diria, milagrosa, às vezes alguns recursos vêm surgindo. É uma ideia que surge na nossa cabeça. É alguém que vem e fala algo, é uma palavra amiga que surge, é uma live que a gente ouve e nos tira daquela mesmice, daquela agonia, daquela sensação que nada vai acontecer. E tudo está acontecendo a nosso favor. Então, quando eu disse que quando nós estávamos na barriga de mamãe e tudo estava acontecendo, sem a nossa interferência real ali, né, concreta, e tudo aconteceu, tudo de bom para que nós nascêssemos, vamos trazer agora a nossa força interior de pensamento, sentimento e ação, né, de ação. Como é que a gente faz para ficar nessa força? Como é que a gente faz para de verdade poder caminhar nesse positivo ou nesse objetivo que tanto a gente quer? Primeira coisa que a gente tem que compreender que nós somos forças, nós somos luz, nós somos capacidade. E quando a gente compreende isso, começa a surgir em nós, é como se a gente avivasse em nós superpoderes. Superpoderes nada mais é que as suas qualidades, as qualidades infinitas que você tem e que muitas vezes a gente esquece. Eu vou dar um exemplo de uma capacidade, uma coisa muito simples. É assim, quando a gente pensa, quando você começa, quem já fez o exercício de aprender a correr, né? Então a gente começa a correr, primeiro que a gente não aguenta nem andar, então mais correr. Mas você começa a treinar, então você começa caminhando, caminha 1 quilômetro, 2 quilômetros, e aí de repente você começa a trotar, daqui a pouco você começa a correr, mas isso é uma constância. É uma constância. Primeiro a gente tem que entender que tudo que a gente quer, a partir do momento que a gente tem consciência dos nossos talentos, e mesmo que a gente não tenha consciência, mas estamos numa proposta de melhoria, a gente tem que continuar e perseverar. Seja se alimentando melhor, seja fazendo a proposta de acordar ou de ter um horário para você fazer isso. E aí a gente tem várias e várias maneiras de continuar isso. Agora, uma coisa que é incrível é que depois de um certo tempo, você percebe que você começa a correr. E você lembra lá atrás que você não conseguia nem andar direito. E isso é a vida. É como aprender a correr. Quando você vê, você está fazendo uma maratona, né? Uma meia maratona, uma maratona e meia, quem já faz isso deve me dizer até melhor como é isso. Eu ainda não cheguei nesse patamar, mas estou tentando fazer outro tipo de patamar, que tendo disciplina para outras coisas. E assim, a mudança, ela gera no começo um certo estresse, porque ou você se empolga demais e não tem um resultado imediato, ou você nem começa porque vai dar trabalho. Então o que eu sugiro a vocês? Primeiro, recomece. Comece primeiro no objetivo que você quer, no prazo que você vai se dar para que isso funcione. Seja para você arrumar um trabalho, seja para você emagrecer, seja para você encontrar o seu grande amor. Tudo na vida é uma constância. É uma constância que muitas vezes nós agimos como crianças, que queremos o resultado imediato. O Papai Noel não é no Natal, tem que ser agora. E nós estamos aí, né, como diz no Carnaval,
E é maravilhoso, porque a gente está tendo que se readaptar a essa nova realidade. E assim, tem um monte de gente fazendo um monte de coisas interessantes nesse momento de pandemia. E aquilo que eu acho mais incrível nessa história, nesse exato momento que a gente está vivendo, é o fato da gente poder ficar com o que a gente ama. E reaprender a amar e a cuidar. A se cuidar, a ver o que é importante, a reaver coisas que nós deixamos para trás, como estudar. Tem um monte de gente estudando. É incrível isso, começando uma faculdade, fazendo cursos, mudando de emprego, minha gente. Claro que tem uma onda aí de desemprego, de lojas que estão fechando, de comércios que estão fechando, é de verdade isso. Mas nós também estamos vendo gente se reinventando, e a vida é de se reinventar. Desde que nós nos conhecemos por gente, essa coisa de cair e levantar é algo constante. A gente não para. A gente não para. E quando a gente compreende, né, quando a gente começa a crescer, quando a gente começa a se conhecer e perceber que a vida é de cair e levantar, e quando a gente cai, a Ingrid está falando que começou a faculdade, parabéns. Então é assim, quando a gente começa a entender que muitas vezes a gente vai cair e que todas as vezes que a gente cair nós vamos levantar, nós teremos muito mais coragem de começar coisa, de se dar essa oportunidade de parar de nos ressentir. Porque muitas vezes o que a gente faz? A gente faz um dramalhão, nós nos vitimizamos e começamos com um processo viciante que é a crítica e a autocrítica. Então a gente começa a achar que a gente não deveria ter feito aquilo, a gente vai malhando, eu não deveria porque eu sabia, porque a pessoa tinha mostrado, porque eu sabia. E a gente fica nisso achando de verdade que a gente sabia o que estava atrás da porta, que é aquilo que eu falei, né? Esse invisível que muitas vezes nos orienta, nos encaminha. E aí o que eu tenho para dizer? Tudo bem, às vezes deu tudo errado, mas esse é o momento de você começar a fazer tudo dar certo. Porque o certo e errado é relativo, né? É o que eu sempre digo. Mas ao mesmo tempo, é assim, você já sabe uma maneira de não fazer. E se você se der a chance, de verdade, de se abrir e falar, a partir de agora, eu vou fazer diferente, eu começo algo diferente, é incrível. Porque é como se abrisse várias portas para que você recomeçasse aquilo que você achava que nunca era possível. Por exemplo, quando alguém, vou falar do afetivo, né? Quando alguém é traído ou é abandonado, você acha, eu nunca mais vou amar ninguém, eu nunca mais vou namorar, eu nunca mais vou me casar. E você se fecha naquele drama, você não se percebe mais o ser incrível que você é, o homem incrível que você é, a mulher incrível que você é, porque alguém te deixou. E aí, veja só, quando a gente se fecha, é como se a gente fechasse, pensando numa coisa do divino, né? Pensando nesse grande Criador que nos fez com tanta perfeição e beleza como ser humano e como seres únicos. A gente fica pensando assim, eu deixo de ser um pouco essa divindade. É como se essa divindade tivesse errado conosco, essa coisa maior tivesse errado conosco. E aí, Dona Cida, chegando. Então, e aí, é como se ele tivesse errado. E aí a gente fica nesse tempo de crítica, de autocrítica, de medo, de raiva. E é extremamente natural, nós somos seres humanos. E vamos viver esse momento. Agora, o que é legal? É a hora que você dá um basta. Fulano me deixou, fulano me traiu. Mas isso não quer dizer que todas as pessoas vão te abandonar e todas as pessoas vão te trair. Porque o primeiro abandono foi você que fez. A primeira traição foi você que fez. Quando a gente fala de um casal, né? Quando a gente fala de uma traição, por exemplo, a gente já, quando você se acalma, quando você é capaz de ter humildade de olhar aquilo que você deixou de fazer por você, pela relação, você começa a perceber as suas mancadas. Você começa a perceber o que você não fez e que você terminou atraindo uma situação como essa. E aí é incrível. Por que é incrível?
Porque você começa a perceber que você precisa mudar, melhorar, renovar. Mas renovar para quem? Para você mesmo. Em primeiro lugar, tudo começa com você. E aí tem uma coisa que eu gosto demais, é assim, e isso é para a vida toda, tá? Quando a gente está falando de alguém, a gente está falando de si. Então, primeira coisa. Então, quando a gente está falando assim, né? Fulano é muito esquecido. Fulano é muito chato. Eu não aguento mais a minha mãe, porque minha mãe faz isso. Tudo isso você está falando de você. Eu sei que no momento é meio difícil. Na hora que você está com a raiva, ou na hora que você está com a dificuldade com aquela pessoa, você fala, não, Márcia, para com isso que eu não sou assim. E aí você calma um pouquinho. Relaxa e vê o quanto você é chato. O quanto você é exigente. O quanto você está sendo fofoqueira. O quanto você está sendo indelicada. E assim vai, né? Quando a gente começa a criticar o outro. Bom, quando a gente começa a criticar demais esse outro, nós estamos falando de nós mesmos, lembra? Nós estamos falando de nós mesmos. E aí, o que eu faço então? Já que eu sou assim, já que eu sou assado, o que eu faço? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos olhar para esta parte chata. Nós vamos olhar para essa parte que a gente gosta muito de falar, né, dos homens. Eles são indiferentes, eles não me dão atenção, eles só ligam pro futebol, ou eles só ligam pros amigos. E a gente costuma falar isso. Agora vamos reverter isso para nós. Vamos pensando no masculino, né, falando mal dos homens, mas os homens também falam mal das mulheres, né? Então pensando que a gente está falando de alguém que está distante, né? Meu marido não me dá atenção. A primeira pergunta que eu te faço: o quanto você tem se dado a devida atenção? O quanto você tem dado aquilo que você quer dar para o outro? Que você quer que o outro te dê, desculpa. Então veja só, então a gente inverte as coisas. Aquilo que você quer, que você cobra tanto do outro, é exatamente aquilo que você precisa se dar. E aí alguém tá falando aí que é muito comum em casar, o marido é o reflexo do que somos. Com certeza, o marido é o reflexo do que somos. E é tão engraçado que quando a gente toma consciência disso, e a gente começa, por exemplo, eu gosto de dizer sobre, quando a gente fala, eu tô tão carente é uma armadilha. Quando a gente tá solteiro e sai vamos por aí, pra balada carente, a gente vai pegar qualquer um pra, pra alimentar a nossa carência. E aí você dançou, porque qualquer um é qualquer um. Você pode pegar um bêbado, você pode pegar um irresponsável, você pode pegar alguém nada a ver, você pode pegar algum enganador, você pode pegar qualquer coisa. Então quando a gente tá carente, é momento de você parar, olhar pra você e dizer o que você está precisando agora. E às vezes aquilo que a gente está precisando é algo tão simples. Às vezes você está precisando descansar, por incrível que pareça, você quer ficar quietinho. Às vezes você fala assim, mas o que eu queria é que todo mundo me reconhecesse, percebesse o meu esforço. E aí essa é outra armadilha, porque quanto mais a gente quer que o outro nos reconheça, menos a gente está se olhando, menos a gente está se reconhecendo. Porque a história do elogio, né? O elogio é maravilhoso. Tanto elogiar alguém, como se elogiar. Fica calma aí, Júlia, que eu já chego lá. Então vamos lá. Quando a gente fala... perdi. Quando a gente está falando do elogio... e do reconhecimento... Então é assim, eu espero que você me diga o quanto eu sou especial, o quanto eu sou maravilhoso, tudo que eu fiz por você. E essa armadilha, é uma armadilha literalmente, porque eu vou tentar fazer de tudo por você. Então pensando numa mãe que faz de tudo para os filhos, pensando numa mulher que faz tudo, um homem ou uma mulher que faz tudo pelo parceiro ou pela parceira, e faz de tudo. Eu te dou de tudo, eu te dou carinho, eu te dou amor, eu te dou atenção, eu te dou, e você quer esse de volta. Mãe é
é ótima nisso, né? Elas dão, e acham que os filhos vão devolver isso para ela. Primeiro que filho não vai fazer isso, porque o amor e a vida que nós damos para os nossos filhos, a única recompensa que eu acho que é importante a gente receber é esse filho dar certo. O resto é sorte. Esse filho poder te dar toda a atenção que você merece, todo o carinho que você merece, mas nunca no tempo que você acha que deve. É no tempo dele. Agora, voltando. No reconhecimento, o que a gente está falando? O teu autorreconhecimento. Que assim, quando eu pago uma escola para minha filha, quando eu vou buscar ela de madrugada, quando eu estou fazendo por mim. A primeira coisa que a gente tem que se dar conta quando a gente se esforça demais para ajudar e fazer algo pelo outro, nós temos que entender que nós estamos fazendo por nós. Quando eu vou buscar a minha filha de madrugada quando ela vai em uma festa, eu estou fazendo por mim. Primeiro que eu não quero dormir, né? Porque se ela estiver na rua eu não vou dormir. Segundo que eu quero saber onde ela está, com quem ela está e onde ela vem e a hora que ela vem. Então eu fico no controle. Então eu tô fazendo isso por mim, não tô fazendo isso por... Claro, ela é beneficiada, óbvio, mas eu tô fazendo isso por mim. Entende? Então muitas vezes a gente se esforça muito para alguém ou para algo, mas a gente tem que olhar que em primeiro lugar nós estamos fazendo para nós. Então se você reconhece que você é uma boa mãe, porque você vai buscar a sua filha de madrugada ou seu filho de madrugada, você tem que compreender que em primeiro lugar você está fazendo para você. E óbvio, chega para o outro. Então se você se reconhece, se o seu filho não te der obrigado, você está feliz. Porque você foi buscá-lo, deixou ele em casa, ele dormiu bonitinho, está em casa, graças a Deus, pronto. Então, se reconheça primeiro o porquê que você faz. Qual é o teu intuito de fazer o que você faz? A tua dedicação está tá com qual objetivo? Então, essa é uma questão. Então, se você quer mudar isso, primeiro, reconheça que tudo que você faz é por você. Primeira coisa, é pra você. A gente gosta de mudar isso falando que eu tô fazendo pro outro, mas eu tô fazendo pra mim mesmo. Então essa é uma premissa aí que a gente precisa começar a reconhecer. E aí nós temos uma outra coisa que é importante para fazer uma renovação. Aliás, aqui ninguém está falando que está travando não, só o seu. Tem uma coisa que é importante para a gente fazer uma renovação, que é assim, é o que fica, o que vai e o que recomeça. Então o que fica, tem coisas que realmente a gente não tem como se livrar. Então se eu não tenho como, por exemplo, um filho difícil, se eu não tenho como me livrar desse filho, eu tenho que aprender a lidar com ele. E é a história da renovação. Se eu não consigo falar para ele parar de ficar na internet até tantas horas, eu peço ajuda, eu vou cortar a internet. Você tem que usar outros recursos, eu vou conversar. Então a gente tem que achar caminhos, porque eu não vou poder me livrar disso. Então o que fica? Agora, nós temos uma coisa que é bem difícil, que a gente gosta muito, é de guardar as coisas que não servem mais para nós. A gente adora um romance mal resolvido, a gente adora guardar um monte de coisa nos armários, a gente adora contar as histórias que não deram certo na nossa vida, a gente adora. Então tem uma coisa que é muito importante dizer, que são os nossos projetos que não deram certo. Quando a gente fala de um projeto que não deu certo, eu estou falando uma coisa muito profunda. Vamos imaginar uma empresa que não deu certo. Uma empresa que não dá certo, ela arrasta muitas angústias, muitas frustrações. E muitas vezes a gente remoe essa situação anos a fio. Ou a gente fica culpando alguém, que foi o fulano que roubou, o fulano que não fez a parte dele. A gente gosta de culpar. Quando a gente está culpando alguém, nós não somos responsáveis por nada. E não sendo responsável, não tem como mudar. Então, se algo deu errado, né, como a gente está falando, se, por exemplo, num sentido de um projeto que não vingou, a primeira coisa que nós precisamos fazer é assumir
a nossa parte. Porque se eu assumo a minha parte, eu posso mudar, eu posso melhorar, eu posso fazer diferente. Se eu continuo num projeto que deu errado, ainda culpando o outro, esquece. Você vai se manter neste lugar. E você vai ser vítima enquanto você se colocar aí. Então, você vai vivendo nessa doideira aí que é o outro é culpado, foi por causa do outro, se ele não tivesse feito isso, se ele tivesse feito aquilo, e você vai ficar nesse drama. Agora, quando a gente está falando de um projeto, às vezes é algo muito forte, a perda de um filho, por exemplo. É um projeto que nos toca fisicamente, emocionalmente, e muitas vezes isso vai causando, por muito tempo, muita dor. Então, como é que eu faço? Eu preciso primeiro me render a algo maior, vamos pensar no caso de um filho, né? E entregar de verdade esse não sucesso, que é uma coisa que não dependia só de nós, era algo maior. Então a primeira coisa é que a gente possa entregar esse ser, esse nosso filho, a esse algo maior. E compreender que esse ser, ele sempre estará dentro do nosso coração. E de uma forma, dos momentos que vivemos, como uma alegria, como um projeto maravilhoso que ele não acabou, mas que ele continua em numa outra dimensão em nós. E que muitas vezes é esse instante que te desperta, se você quiser, a recomeçar os seus projetos de vida, a recomeçar um novo amor, a recomeçar uma nova casa, um novo trabalho. Porque essas são as prisões que nos impedem de sermos felizes. Porque a gente fica segurando a nossa dor como se isso fosse doer menos, ou se o mundo inteiro parasse, porque às vezes a gente tem uma sensação que o mundo deveria parar para reconhecer o tamanho do nosso sofrimento. E isso não vai acontecer e isso não é possível. Então a gente precisa, às vezes, abandonar. Bom, mas como a gente fala, se ficou uma marca, se ficou um trauma, se ficou algo que segurou tanto, que está segurando tanto a gente, então a gente precisa recomeçar. A gente precisa deixar ir. Eu falei, né, do exemplo dos amores mal resolvidos, não, também dos amores mal resolvidos, mas falei das mulheres ou dos homens que foram traídos, abandonados. A gente tem uma hora que a gente tem que olhar para isso e falar, primeiro, o que eu aprendi com toda essa história? E a partir do momento que eu digo o que eu aprendi, eu posso dar um passo à frente. Eu posso me permitir a algo maior. Porque quem não passou por uma experiência, vamos pensar no sentido amoroso, que depois que passa um tempo você fala, graças a Deus que aquele ser foi embora. Porque foi graças a isso que eu me renovei, que eu comecei uma nova história. Então, às vezes, quando a vida nos diz não, na verdade ela está te dando um sino futuro, que é esse fio invisível que vê à frente e que muitas vezes nos protege numa situação como essa, para que a gente não pare de crescer. Porque quando a gente está, por exemplo, vamos pensar num trabalho. Às vezes a gente tá numa empresa, sei lá, fazendo uma função, ou mesmo você como empresário, você está lá estagnado. Há 10 anos, há 20 anos, sei lá. Você parou de produzir, de criar. E a tua alma vai ficando pequenininha, apertadinha. Então alguma coisa acontece. É uma enchente que acontece. E aí você, meu Deus, e agora? Às vezes você muda de ponto e tudo muda. Tudo muda e você acha que ali era o único e o último lugar. E aí você vai para um outro lugar e realmente prospera e vai para onde você nem imagina, em todos os sentidos. E ao contrário também é verdadeiro. Às vezes acontece uma fatalidade como essa e você né? Não vai ter mais a loja. E às vezes você precisava cuidar da sua saúde, você precisava cuidar de alguém próximo, você precisava fazer outra coisa.
E nós somos, é isso dessa história do apego, né? Que a gente fica segura ao nosso problema e impede que coisas novas, coisas boas nos aconteçam. Então, quando a gente, por exemplo, o ano passado, quem me acompanhou quando eu comecei a fazer as lives, era justamente por isso, porque no meu pensar, eu falei, gente, a gente precisa unir pensamentos e ideias para que a gente comece agora novos ideais. Porque nada está perdido. Claro, não estou dizendo que está sendo fácil, que está sendo tranquilo, não. O tempo inteiro nós estamos sendo desafiados. Quem me acompanha sabe que, infelizmente, minha mãe partiu por causa dessa doença, mas ao mesmo tempo a gente precisa continuar. E continuar até no sentido do que esse alguém deixa, né? Minha mãe era uma pessoa que a morte para ela era algo que era extremamente natural. Então ela deixou isso para mim. Que assim, vambora, vamos continuar. Então, quando a gente vê essa força do vamos continuar, é incrível. E a gente precisa perceber que projeto que já não está, que está na gaveta e que já mofou e que não funciona mais, e que você precisa fazer novos projetos. Quando um ser humano, ele tem uma coisa incrível que é essa coisa de se renovar. Então, desde que o mundo é o mundo, o homem está inventando coisas. Então, ele inventou a bicicleta, ele inventou o carro, ele inventou o trem, ele inventou o avião, e aí vamos inventando coisas que são nesse. Aí você fala assim, mas isso é insatisfação que não acaba nunca. A insatisfação é algo muito positivo. A gente gosta, né, de massacrar as pessoas que falam assim, eu sou muito satisfeito. Eu acho magnífico a pessoa insatisfeita. Porque a pessoa satisfeita que age é aquela que está promovendo sempre algo melhor do que ela tinha. Então, como por exemplo a pessoa que gosta de reformar a casa. Então ela gosta de reformar, eu fico treinando, ensaiando para reformar a casa. Mas quando começa, aí a gente termina gostando do resultado. É isso. Então essa renovação necessária que a vida nos pede. E a vida é muito, tem hora que ela é muito rígida conosco. Tem hora que ela não deixa você sentado chorando. Você tem que reagir. Você tem que reagir. É quando, por exemplo, você perde o emprego, né? Que eu acho uma coisa bem, bem delicada. E você tem filho pequeno. Você tem filho pequeno. Você perdeu o emprego. Você tem que fazer algo. E é isso que a gente que tem que nos mover. É o que está em volta. É o que está em volta que vai dizer para você, não adianta desistir. Você precisa se refazer. Tomar agora o que ficou aí na gaveta, né? Que eu falei do projeto que já mofou, e tem os projetos que você deixou, esqueceu. Então agora talvez é o momento de você montar um negócio, agora é o momento de você estudar aquilo que você nunca quis estudar, agora é o momento de deixar a esposa trabalhar, né? E são essas coisas que vão movendo a gente, e que quando passar, né, daqui a um tempo, quando tudo isso passar, você fala, nossa, o que eu fiz? O que isso me melhorou? O que isso me fez realmente alguém melhor? Agora, eu lamento muito. Se você está nesse exato momento da sua vida e olhando para trás, há um ano atrás, e você não fez nada. Você não melhorou nada, você não reconheceu nada sobre você mesmo. Porque tem uma coisa que eu acho legal, quando a gente está no máximo da dificuldade, e que eu disse que às vezes a gente fala, Deus, olha aí, porque para mim aqui já deu. E muitas vezes esse momento que você para é o momento que você olha ao redor e percebe que você tem recursos. Às vezes o teu recurso é a tua fé. Às vezes o teu recurso, como alguém fala, é a rede de apoio que você tem. E você esquece, muitas vezes a gente passa uma dificuldade e esquece de perceber que nós temos amigos, que nós temos parentes próximos que nos amam, que podem nos ajudar. Às vezes você esquece da sua fé, da sua igreja, do seu centro, do seu núcleo. E nesse momento você vai se fortalecer nisso. Então nós estamos, como diz aquela história, né, que Deus nos dá o frio conforme cobertor. Isso é pura realidade. Isso é pura realidade, porque pode perceber que todas as vezes que a gente vive algo muito difícil e você passa, você vai prestando atenção que foi um amigo, foi alguém ou algo te ajudou para você superar isso.
E quando você se abre de verdade, você vai vendo situações colaborando e colaborando para você sair mais e mais disso. Mas para isso você precisa dar o primeiro passo. E o primeiro passo é olhar para os lados, sem crítica, sem julgamento, como eu já disse. Porque se você se julgar ou continuar julgando o outro, que é assim, meu tio tem dinheiro e não me ajuda. A minha madrasta não deixa o meu pai me ajudar. Você fica colocando culpa e empecilho, esquece que daí não vai sair nada. Agora, se você se abrir, talvez realmente seu pai não vai te ajudar porque a tua madrasta não vai deixar. Mas às vezes vai ser o seu vizinho, vai ser um amigo, vai ser alguém numa fila que você tá e a pessoa vai te ajudar. Então, quando a gente se abre, a vida traz para nós, a vida traz para nós os recursos que a gente precisa. E quanto mais a gente confia nisso, mais parece que... E tem uma coisa que eu acho bonito também, né? Quando a gente está nessa confiança, parece que a vida põe à prova. Quando você acredita, né? Ela põe concretamente alguém ali para te mostrar aquilo que você precisava ter, ou mais fé, ou mais confiança em si. Mas tudo começa com você. Você precisa abrir a mão, né? Até a história, né? Para receber você tem que abrir a mão. Quando a gente está no movimento de muito sacrifício, muitas vezes o que a gente faz? A gente dá demais, que é aquilo que eu falei, né? Qual é o nosso objetivo? Ficou dando. E quando você quer receber, você precisa abrir as mãos para receber. Porque às vezes o recurso está do teu lado, querendo te ajudar, e você está com a mão fechada, por orgulho. Às vezes por orgulho, né? Por orgulho demais de não falar com alguém que você precisa de ajuda muitas vezes, né? Então, quando a gente fala, eu tô aberto para algo melhor, você tem que estar aberto para algo melhor mesmo. Porque se você não tiver, não adianta você ficar rezando, ai meu Deus, me ajuda, e não abrir as mãos, que é aquela história, faz a tua parte que eu te ajudarei. Então faz a tua parte, é o quê? É ir procurar emprego? Faz a tua parte, é montar o teu negócio? Faz a tua parte, é montar o teu produto e falar para os outros que você está vendendo? Fazer a tua parte é pedir perdão para quem você acha que te magoou ou que você magoou? Não sei, tem coisas que nos impedem da gente ir à frente. Por exemplo, tem pessoas que é muito engraçado, né? Tem pessoas que não gostam da gente de graça. De graça, porque você é preta, porque você é branca, porque você é gorda, porque você usa óculos, sei lá. As pessoas, elas não gostam da gente de graça. E muitas vezes essas pessoas chegam até nós e elas nos aborrecem demais. Porque você fala, mas não vi nada você, ser humano, não gostar de mim, por que ela tá falando isso de mim? Por que ela tá falando aquilo? Por que ela tá mandando esses recadinhos? Porque a pessoa que a gente tem antipatia, ela sempre manda recadinhos. Né? Onde ela tirou essa ideia? Não tem nada pra fazer, eu tô trabalhando, por que tá fazendo essas coisas, né? E aí o que é incrível? Quando isso acontece, ontem eu tive um recadinho que alguém mandou pra mim, e eu fiquei pé da vida na hora. Falei, mas eu tô quietinha no meu canto, eu nem penso mais nessa pessoa. E aí eu olhei pra isso, e eu tenho uma amiga querida que tava aí, não sei se ela tá ainda, Cida, que ela falou assim pra mim, Márcia, mas você não tá entendendo que ela tá te lembrando o quanto você está no teu melhor momento? Porque o recadinho de certas pessoas, ela faz te lembrar qual é a tua proposta, o que você quer. E aí é vibrar para esse alguém todo o amor que você sente. Porque se você não tem raiva da pessoa e só ela está mandando os recadinhos insignificantes, você tem que olhar para isso e dizer, eu te desejo tudo de bom, de verdade. E obrigado por você lembrar que eu preciso melhorar. Que eu não sou, né, o ser supremo, cheio de luz e que não me aborreço com nada. E aí, quando você faz isso, você se libera de uma tentativa de começar nesse chiclete, né, que vai e que não vai levar nenhum. Não, eu vou ligar para ela, eu vou mandar uma mensagem porque né, ele falou isso, ela falou aquilo. Para! Só olha para essa mensagem e compreende o que ela está me dizendo. O que realmente ela está me trazendo? Primeiro que
a primeira coisa, né, que foi nessa situação que eu cheguei à conclusão, eu falei assim, eu não vou mais abrir mão. Eu não vou dar de mim aquilo que eu já dei tanto. Agora eu não vou dar mais. Eu estou disponível para mim e para as pessoas que me amam de verdade, sem interesse. Não as pessoas que só cobram, só acham que você deveria, e ela não deveria nunca, nada. Ou você faz aquilo que eu quero, ou eu não gosto de você. Então, agora eu faço aquilo que eu gosto, aquilo que é. E quanto mais verdadeiro você fica, né, mais forte você vai ficando. Entende? Então, mas nesse meio do caminho eu vou perder muita gente. Que bom que você vai perder muita gente. Porque quanto mais você evolui, mais você se renova, tem pessoas que não vão junto com você. E não porque elas são maus, porque a evolução é algo que ou você tá com pessoas que vão colaborar com você para você crescer e crescer, ou elas não farão parte do seu futuro. Isso serve para a mãe, para o pai, para o irmão, para o filho, isso para o marido, isso serve para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Tem certos momentos na vida que a gente vai realmente deixando para trás. E é incrível quando a gente olha para nós mesmos e falamos assim, poxa, eu sinto tanta falta, por exemplo, a pessoa do recadinho, eu sinto muita falta. Gosto muito desse alguém ainda e sinto muita falta dos nossos encontros, dos nossos papos, das nossas peripécias que nós fazíamos, mas eu estou em outro momento e esse alguém também está em outro momento. Então, libertá-lo da raiva que eu poderia ter ou do disse-me-disse, porque eu não quero mais isso, eu não tenho tempo mais isso. Então, quanto mais você estiver no seu propósito, de você caminhar naquilo que você quer, menos você vai se aborrecer com esse alguém. Agora, o lindo é quando você olha para esse alguém e diz, olha, eu só quero tudo de bom para você, de verdade. E não importa o que você está dizendo, você pode dizer o que você quiser. Eu vou seguir o meu caminho. Eu vou seguir de verdade o meu caminho. Que são momentos, por exemplo, que pessoas que falam que não vão estudar porque o marido ou a esposa não deixa. Que não estudaram porque o pai não pagou a faculdade. Então, de novo, a gente fica colocando a culpa no outro e deixa de fazer as coisas. Ah, não, eu não estudei porque eu paguei a faculdade pro meu irmão. Você está colocando desculpas. E tem uma coisa que é muito pesado. É quando a gente faz isso. Quando a gente faz isso conosco. Eu deixei de fazer algo porque o meu marido não deixou. Eu deixei de fazer algo porque meu filho era pequeno. Tudo bem, isso já foi lá pro passado. E aí, de novo, olhar para sua volta e ver o que a vida está te pedindo agora. O que ela está te oferecendo de oportunidades, né? Se a gente pensar na faculdade hoje, eu tô ficando velha, 20 anos atrás, sei lá, 30 anos atrás, os recursos para ter uma faculdade eram muito mais difíceis. Hoje é muito mais fácil. Então, a gente precisa de verdade tomar o nosso lugar, tomar a nossa força. E parar de arrumar desculpa, porque se tem uma coisa que impede a abundância na nossa vida, a prosperidade, a evolução, é quando a gente começa a dar desculpa. Então, olha, Márcia, hoje eu não vou porque tá chovendo. Olha, Márcia, hoje eu não vou porque você não tá dando desculpa pra mim. Você tá dando desculpa pra você. E lembra que cada desculpa que você dá por não ter feito algo por você, para você, você está se sacaneando. Sacaneando feio. Feio, feio, feio. E lá na frente você vai ter que olhar isso. Literalmente, você tem que olhar as desculpas. E de vez em quando, a gente tem que parar e perguntar. Qual a desculpa que eu dei para não ter feito isso? Qual a desculpa que eu dei para não ter chegado... por exemplo, tem que eu acho demais. O povo que não dirige, que não tira carta, por exemplo. Que tem um povo aí que eu sei, hein? Que tem um povo aí que eu sei. Então vamos lá. Aí eu tenho medo. Então, um medo, vamos imaginar que esse seja a sua desculpa do medo de dirigir. Eu acho isso excelente. Porque a pessoa que diz que tem medo de dirigir é alguém cautelosa,
cautelosa com a sua própria vida e com a vida dos outros. Então, vá no seu tempo e vá dando um passo, depois outro passo. É como eu comecei a live falando sobre isso. O que nos faz chegar ao progresso de qualquer coisa que a gente faça é a consistência, é continuar fazendo. Ande um quarteirão, depois outro quarteirão, até o momento que quando você vê, você está na avenida. Então, estou dando o exemplo de dirigir, né? E pode ser qualquer coisa na nossa vida. Ah, mas eu tô velho, porque eu tenho uns pacientes que falam que tá velho para estudar, né? Ah, então velho para estudar. Eu acho lindo. Quando eu decidi estudar, eu tinha 27 anos. Eu assisti uma palestra, eu estava assistindo uma palestra na Setionoe, e o senhorzinho foi lá, senhorzinho, né? Senhorzinho, vai. Ele tinha 74 anos e ele estava indo fazer a terceira faculdade, eu não tinha nem a primeira. E aí eu falava, nossa, mas com 27 anos já tô velha para fazer minha faculdade, olha isso. E aí, naquele momento, eu tomei a minha decisão. Eu vou fazer a minha faculdade. Então, veja, é lindo, né? A Isaura está falando aqui sobre adultos, está pagando minha faculdade. É lindo, o filho, né? Provavelmente está pagando a faculdade. É a coisa mais linda. Então, veja, todo tempo é tempo. Então, a gente coloca desculpa em tudo. Em tudo. Ah, mas eu vou fazer uma faculdade agora que eu tô velho. Você tá velho, mas quando foi avisado a você que você morreria, que você ia morrer amanhã ou depois daqui a um mês, e que você precisa parar, não vai fazer a faculdade porque o homem da forquinha lá da morte vai vir te buscar. Então, é assim, a gente tem que promover vida na gente. Porque estudar um exemplo né? Estudar é um exemplo disso, né? Que traz vida, traz recurso, traz pessoas. Por exemplo, dirigir, né? Dirigir, eu penso assim, eu quero ser aquela velhinha que fica lá dirigindo, né? Eu acho lindo, né? Essa independência, essa autonomia de fazer as coisas, é incrível. E assim como a autonomia de estudar, a autonomia de trabalhar. Quando eu vejo, eu não sei se ela tá aí, tem uma querida que ela foi fazer faculdade com 58 anos, ela fez a virada na vida dela. Então, é assim, é isso que vale a pena. É quando você começa a reaprender qualidades que você nem sabia que tinha, né? Eu tenho uma paciente que é uma linda também, que ela provavelmente ela gostava de desenhar e tal, e a gente começou a fazer um trabalho com mandalas e hoje ela faz trabalhos artísticos lindos, lindos, lindos. E aí é uma redescoberta no meio de uma pandemia, ela trabalhando em casa e ainda fazendo arte e coisas lindas. Então, gente, eu acho que a gente pode parar com as nossas desculpas, fazer a renovação o tempo inteiro de tudo que a gente quiser, seja renovar mudando um armário de lugar, pintando a casa, fazendo um curso de pintura, por exemplo, voltando para fazer dança, voltando para fazer as coisas que você ama. Por exemplo, eu voltei agora para treinar, né, para fazer academia. Meu Deus, onde é que eu estava que eu tinha parado uma coisa tão gostosa, que é se exercitar. E tem uma coisa que eu gosto de falar para todos os meus pacientes. Não existe como você estar bem se o seu corpo não está bem, se ele não tem movimento, porque quem age para você é o seu corpo. Você pode pensar mil coisas, pode sentir mil coisas, mas quem vai lá executar é o corpo. Então o corpo tem que estar ótimo para ele poder fazer isso. Então, e aí é um redescobrir. Nossa, mas você está redescobrindo com 50 anos? Ué, quanto que eu tô viva? Então não tem tempo para você começar alguma coisa que é importante para você. Não tem tempo. Hoje é o nosso tempo. Hoje a gente tem uma galera que fala que maravilha, vai começar Pilates, hein, Virgínia? Por favor, hein? Então, tem um povo que fala, agora a gente vai ter aí uma renovação depois do Covid e tal. Olha, eu não sei depois. Eu sei que a gente deveria já ter feito esse refazer já. Porque não é depois, é agora. E eu queria deixar aqui um recado para vocês, que nós vamos nos encontrar todas as quintas-feiras, eu farei lives todas as quintas-feiras,
às 20 horas e a gente vai ter esse bate-papo. Gostaria muito que vocês dessem ideias do que vocês querem trabalhar, do que é importante para vocês. Mas o que eu quero mesmo agora pedir a colaboração para todos vocês, que a gente precisa mandar essa live se vocês acharam que foi interessante, que o assunto colaborou de alguma maneira para vocês, repassem essa live, porque eu acho que a gente precisa, se isso foi positivo, se isso foi legal para vocês, repassem essa live para o maior número de pessoas, 2, 3, 4, 10, porque a gente replica tantas coisas negativas sem querer. Por que não replicar uma coisa positiva que vai aí, porque assim, aquilo que a gente emana de bom, volta para nós, lembra que é o dar e é o receber, que é algo que a gente aprende na constelação familiar, que é uma das primeiras leis. Então vamos começar a distribuir isso. Então essa live vai ficar disponível, então vou pedir para vocês carinhosamente que vocês repassem, por favor, essa live para a gente distribuir bons pensamentos, boas ideias. E assim, renovação, gente, é o tempo inteiro. É hoje, amanhã, daqui a pouco. E quando a gente está saudável, quando a gente está bem, eu acho mais ainda por obrigação que nós precisamos nos colocar no mundo de uma forma positiva, agradável, porque haverão momentos tristes, momentos que a gente não vai estar com ânimo, momentos que a gente não vai estar com vontade de falar com ninguém. Então, se a gente está nesse momento bom, vamos multiplicar isso. E olha, quinta-feira, às 8 horas, estaremos aqui para falar disso. E quando a gente estiver já com um grupo interessante para a gente começar, a gente vai para o Zoom, porque aí a gente vai poder fazer os nossos exercícios, a gente vai poder opinar e um olhar para a carinha do outro. Então, até quinta-feira, às 20 horas, foi um grande prazer. Eu quero agradecer a todos vocês por essa presença amorosa de todos vocês e que nós possamos estar aqui quinta-feira, às 20 horas. Grande beijo, um abraço bem apertado e que, se Deus permitir, quinta-feira nós estaremos aqui. Grande beijo!